Está começando o Ciagricast, o conhecimento agro aos seus ouvidos. Aqui é Felipe Prince, economista da F Prince Consultoria. Hoje nós iremos falar sobre 3 medidas importantes lançadas pelo Ministério da Agricultura no Plano Safra 2019-2020. Essas medidas criam novas opções nas operações de financiamento dos produtores rurais. A primeira delas é a possibilidade de emissão da CPR com variação cambial, medida também conhecida como a CPR em dólar. Para quem não sabe, a CPR, que é a sigla para Cédula de Produto Rural, é um título que foi criado em 1994 e que pode ser emitido por produtores rurais e cooperativas agropecuárias para que eles possam captar recursos financeiros junto aos compradores da produção e às instituições financeiras. A possibilidade da emissão da CPR com a cláusula de variação cambial possibilitará 2 medidas importantes. A primeira delas é permitir que os produtores rurais possam levantar dinheiro diretamente fora do Brasil com a captação de recursos de investidores estrangeiros, que terão agora essa segurança da emissão do título em moeda estrangeira, ou seja, o dólar. A segunda consequência importante da CPR com variação cambial é permitir que os distribuidores de insumos, as chamadas revendas, e também as cooperativas, que hoje já podem emitir 2 títulos chamados de CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e os CDCAs, que são os certificados de direitos creditórios do agronegócio, títulos esses que tradicionalmente são lastreados em CPR emitidas pelos produtores, poderão também utilizar essas CPRs com variação cambial para melhorar a atratividade desses títulos para os investidores estrangeiros. É o que nós chamamos de CRA em dólar, que poderá ser lastreada pela CPR em dólar. Assim sendo, com a possibilidade de emissão da CPR em dólar, nós teremos mais recursos vindos de fora do Brasil para financiar esses agentes importantes da cadeia do nosso agronegócio. Essa medida é particularmente importante para as cadeias de produção das commodities que são exportadas pelo Brasil, como a soja, o algodão, o milho e o café. E também é uma medida especialmente importante para os produtores do centro-oeste brasileiro, onde a participação das revendas e das multinacionais no financiamento aos produtores rurais chega a superar a participação das próprias instituições financeiras no financiamento direto aos produtores rurais, através das operações de barter e também das vendas antecipadas da produção. A segunda medida importante lançada pelo Plano Safra 2019-2020 é o chamado Fundo de Aval Fraterno. O Fundo de Aval Fraterno é um sistema de fundo solidário que um determinado credor, por exemplo, um banco, poderá organizar um grupo de produtores que façam um aval cruzado entre si. Ou seja, esses produtores poderão se garantir mutuamente para que possam ter acesso mais facilitado às linhas de crédito para renegociação das dívidas. O nosso secretário de Políticas Agrícolas, Eduardo Sampaio Marques, afirmou que essa é uma medida muito importante para os produtores rurais, já que muitos bancos possuem linhas de crédito para renegociação de dívidas
e que são pouco acessadas por esses produtores. Por exemplo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, possui uma linha de renegociação de dívidas no valor de 5 bilhões de reais e essa linha tem sido pouco utilizada, já que muitos produtores rurais não possuem garantias para oferecer nas situações de renegociação dessas dívidas. Então, o Fundo de Aval Fraterno irá auxiliar esses produtores no acesso às linhas de crédito para a renegociação de suas dívidas. Por fim, a terceira medida importante lançada no Plano Safra 2019-2020 e que nós desejamos ressaltar para você é o chamado patrimônio de afetação. Essa medida permitirá que o produtor rural possa fracionar a sua terra para a concessão de garantia junto aos seus credores. Hoje, por exemplo, um produtor rural que deseje captar R$150 mil de crédito para comprar insumos para o plantio da sua safra ou para adquirir um trator, por exemplo, ele necessita entregar toda a sua propriedade como garantia da sua operação de crédito. E essa propriedade pode ter um valor muito superior ao crédito contratado. Nessa operação de R$150 mil, por exemplo, o produtor que possua uma propriedade avaliada em R$1 milhão deve deixar toda essa propriedade como garantia dessa operação que é de apenas R$150 mil. Portanto, hoje a relação entre crédito concedido pelas instituições financeiras e as garantias que são entregues ela é muito desproporcional. Agora, com o patrimônio de afetação, esse produtor rural poderá fracionar o seu patrimônio em diversas partes. Então, por exemplo, essa propriedade no valor de R$1 milhão poderá ser fracionada em 4 partes de R$250 mil para oferecer como garantia a diferentes financiadores em mais de uma operação de crédito. E isso, naturalmente, possibilitará ao produtor rural utilizar essa mesma propriedade para acessar a mais de uma linha de crédito rural. Em nossa análise, essas 3 medidas em conjunto, a CPR com variação cambial, o Fundo de Aval Fraterno e o patrimônio de afetação, terão efeitos importantes para o setor, tais como o aumento da oferta de crédito para os produtores rurais, suas cooperativas e os distribuidores de insumos, e também a diminuição da taxa de juros para o agronegócio a médio e a longo prazo. Hoje, um produtor rural que consegue acessar as linhas de crédito oficial, que são aquelas que possuem juros equalizados pelo Tesouro Nacional, consegue captar crédito a juros na faixa de 8 até 10, 11% ao ano. Já os produtores rurais que não conseguem acessar essas linhas de créditos controlados e que necessitam captar recursos no mercado com linhas que não possuem subvenção do Tesouro Nacional, eles captam a juros bem maiores, na faixa de 15 até 20, 22% ao ano para financiar a sua safra. Agora, com essas medidas do Plano Safra 2019-2020, a tendência é que essas linhas de crédito que não possuem subvenção do Tesouro Nacional possam ter juros mais baixos, o que, obviamente, é muito positivo para os produtores rurais. É claro que essa redução da taxa de juros depende também de outros fatores, como a diminuição do ambiente de riscos, seja ele riscos no agronegócio, sejam os riscos
macroeconômicos do nosso país e que também necessitam de uma série de reformas estruturais em nossa economia, mas essas medidas pontuais que foram lançadas no nosso Plano Safra 2019-2020 são importantes para que nós possamos ter um aumento da oferta de crédito para toda a cadeia do agronegócio e, como consequência da lei de oferta e demanda, uma maior disponibilidade de crédito poderá favorecer para que haja uma queda das taxas de juros nas operações de crédito rural. Você ouviu o SEAGRI Cast, o conhecimento agro aos seus ouvidos.